Bem, pessoal, vamos tratar agora então da audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Recebida a petição inicial, nós vimos o juiz fixará os alimentos provisórios, com aquelas ressalvas que eu fiz no vídeo anterior, e mandará citar o réu para comparecimento à audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Antes de falar sobre essa audiência, é preciso ainda colocar dois pontos importantes. Se o réu tem empregador conhecido, nessa mesma decisão que fixar os alimentos provisórios, o juiz mandará expedir ofício ao empregador a fim de que ele promova na fonte o desconto da verba alimentar fixada em favor do alimentando. O alimentando será instado a informar uma conta onde esses alimentos deverão ser depositados e, uma vez indicada a conta, vai ser oficiado ao empregador para que os pagamentos sejam feitos diretamente nessa conta indicada pelo alimentando ou pelo seu representante legal. Se não houver empregador conhecido, ou mesmo se o réu for avulso, for autônomo, né, evidentemente não haverá essa expedição de ofício, mas será necessário que o alimentando indique uma conta para que o valor fixado a título de alimentos provisórios possa ser depositado aí pelo réu mês a mês. A citação para a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, segundo o artigo 5º da lei, deve ser feita prioritariamente pelo correio, pela via postal. Apenas se infrutífera essa citação postal é que vai se tentar a citação por oficial de justiça. E quando a citação por oficial de justiça também se mostrar infrutífera, quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido, será expedido edital para fim de citação na forma do parágrafo 4º do artigo 5º do CPC. Ok? Como dito naquele primeiro vídeo da matéria, quando eu falei sobre o anacronismo das disposições da Lei Especial de Alimentos, se comparada ao CPC atual, eu comentei que muitos juízes, atualmente, na prática, têm desmembrado a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento em dois atos. Uma primeira audiência de tentativa de mediação ou conciliação, que é presidida por mediador ou conciliador, ao final da qual, não obtido qualquer acordo sobre os alimentos a serem pagos, é designada a audiência do artigo 6º de conciliação, instrução e julgamento. Quando isso se der, esses juízes costumam aplicar o disposto no rito especial das ações de família no que diz respeito à citação. Então, o réu será citado para essa audiência de tentativa de mediação ou conciliação, sem que o ato citatório venha acompanhado da chamada contrafé, de cópia da petição inicial. Então, o réu é citado para comparecer à sessão de conciliação ou de mediação, sem ser informado da versão trazida pelo autor na inicial. Isto para que não seja influenciado, para que não chegue com sangue nos olhos, desejando mal da outra parte e sem qualquer disposição para uma tentativa de composição do litígio. Ok? Depois, na audiência, se o acordo não for possível, ele vai sair intimado para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, já com uma cópia, né, da contrafé, da petição inicial, a fim de que possa, com o seu advogado, né, elaborar a defesa técnica e com isso resistir de forma eficiente aos argumentos lançados na petição inicial. Ok? Mas segundo o rito da lei, né, tirando essas adaptações que normalmente são feitas, o réu tem que ser citado para
para a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Bem, e como é que se dá essa audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento? Bom, primeiro ponto. O artigo 7º, o artigo 7º da lei diz que o não comparecimento do autor a esta audiência de conciliação, instrução e julgamento implica o arquivamento do pedido e a ausência do réu, a decretação da sua revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Então notem que nós temos aqui um dispositivo que assemelha o rito especial das ações de alimentos ao rito sumaríssimo do juizado especial cível. No juizado especial cível, não sei se vocês já estudaram, acredito que sim, e se não estudaram, certamente já tem o conhecimento aí do estágio, da prática. O não comparecimento do autor a qualquer das audiências do procedimento implica na extinção do processo sem julgamento de mérito. Isso vale para as ações de rito especial de alimentos. O não comparecimento do alimentando ou de seu representante a qualquer das audiências designadas implica o arquivamento do pedido, a extinção do processo sem resolução de mérito. Se o juízo for mais tradicional e seguir à risca as determinações da Lei 547868, citar o réu para audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, o processo vai ter uma única audiência. O autor não comparecer a essa audiência, o processo está extinto sem resolução do mérito. Os juízes que costumam cindir uma audiência inicial de tentativa de mediação e conciliação e uma segunda audiência, caso a primeira não for frutífera, a segunda de conciliação, instrução e julgamento, o não comparecimento de do autor a qualquer dessas audiências implica arquivamento do pedido. Tá? No caso do réu, o não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, que é onde ele vai poder oferecer a sua resposta, implica revelia e confissão quanto à matéria de fato. Vejam, se o juízo decidiu desmembrar as audiências e a primeira for destinada apenas à tentativa de mediação e conciliação, com o réu sequer recebendo cópia da petição inicial para comparecer ao auto, evidentemente que não há como se aplicar a pena de revelia caso ele não compareça. A pena de revelia aqui é aplicada, segundo o artigo 7º, porque no rito original, na audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, se a conciliação não for obtida, ele tem que obrigatoriamente que oferecer a resposta. E se ele não comparece à audiência, ele não vai oferecer resposta. E se ele não oferecer resposta, ele é revel. Só por isso. Então, se por acaso houver esse tal desmembramento com aplicação híbrida daquele rito especial das ações de família, com tentativa de mediação, de conciliação, não há como se aplicar revelia ao réu que falta essa audiência. Mas há como se aplicar o arquivamento do pedido caso o alimentando não compareça a algum destes atos. Porque vejam, o não comparecimento do alimentando sugere que não precisa mais do processo, né? Porque se precisasse, compareceria. É por isso que a lei impõe essa sanção. Tudo bem? Bom, então iniciada a audiência, com as duas partes presentes, com seus respectivos advogados, o juiz vai tentar promover a composição entre ambos. Se a composição não se mostrar possível, o réu apresentará
a sua contestação na própria audiência. Anexada a contestação ao processo, o juiz dará vista à parte contrária, e isso dará vista à parte contrária se a contestação contiver alguma preliminar ou alegação de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminares nem sempre são apresentadas, mas seguramente algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o réu vai acabar alegando na contestação. E aí o autor vai ter a oportunidade de rebater oralmente aqueles fatos que porventura sejam alegados pelo réu na contestação. Em seguida, passa-se a instrução do processo. Segundo o artigo 9º, né, vou ler a vocês: aberta a audiência, lida a petição, o termo e a resposta, se houver ou dispensada a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério Público propondo conciliação. Aqui, vocês percebam outro anacronismo. Ao invés de tentar desarmar as partes, a lei parece que estimula o conflito, porque ela determina que o juiz deve ler a petição inicial, depois o réu ler a resposta. Aí sim as partes vão ser ouvidas com o Ministério Público para se tentar um acordo. Não é isso que se faz na prática. Na prática, como é que se faz? O réu comparece com o advogado, o autor está lá com o seu advogado, o juiz de imediato promove a oitiva dos dois, a oitiva informal dos dois, conversa com os dois e tenta a composição. Apenas se a composição não for possível, sem entrar no mérito, é que ele vai receber a contestação e dar vista para outra parte, né? Porque se você já dá a vista da contestação para o autor, diante das alegações que o réu pode trazer, também é capaz de se sugestionar e não querer papo, não querer acordo, não querer nada. Então não é uma postura inteligente. Primeiro tenta-se a composição, apenas depois, não obtida a composição, é que vai se pegar a resposta e dar vista a outra parte. Bom, aí o parágrafo 2º fala: parágrafo 1º, se houver acordo, lavar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelo juiz, escrivão, partes e representantes do Ministério Público. Ok, homologou, julgado extinto processo com resolução de mérito. Não havendo acordo, o juiz tomará o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ouvidos os peritos se houver, podendo julgar o feito sem a mencionada produção de provas se as partes concordarem. A redação aqui é muito truncada, né? Vocês sabem que existe uma ordem no CPC de colheita da prova produzida ao longo da instrução. Primeiro, depoimento pessoal, é preciso que haja requerimento explícito para que ele possa ser colhido. Mas se porventura havia prova pericial requerida anteriormente, o que é muito raro em ações de alimentos, primeiro se produz a prova pericial e depois se colhe a prova oral, depoimento pessoal e os testemunhos das pessoas que forem arroladas pelas partes, né? Se houver requerimento de prova pericial, na prática o que vai acontecer? Isso o juiz entender que essa prova pericial é útil para a solução do processo, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar a sua realização e vai suspender a audiência. Ele vai retomar a audiência apenas depois de concluída a prova pericial, né? Mas como isso é muito improvável acontecer, se não houver requerimento de depoimento pessoal explícito, tanto na inicial quanto na contestação, passa-se imediatamente a oitiva das testemunhas. Lembrando, o autor deve arrolar suas testemunhas, o autor, a autora deve arrolar suas testemunhas na petição inicial e o réu na própria contestação. E os dois deverão providenciar o comparecimento dessas testemunhas à audiência. Ah, mas eu não tenho como trazer a testemunha em audiência. Ela é policial militar, ela é funcionária pública, ela não pode deixar o trabalho. Não, nesse caso, se você
não tem condições de trazer a testemunha à audiência, você requer, na própria petição inicial, para que o juízo intime as testemunhas a comparecerem à audiência. Ah, mas o réu só vai oferecer a peça, a contestação, na própria audiência. Mas se ele já tiver a intenção de ouvir testemunhas, e essas testemunhas obrigatoriamente já identificadas, ele deve requerer previamente ao juízo que proceda à sua intimação ou requisição, no caso de um funcionário público, né? Tem testemunhas de fora da terra para serem ouvidas, tem uma testemunha que mora no Rio de Janeiro, tem que se pedir precatória, né? Então, cabe ao réu fazer o requerimento de expedição de precatória ou autora, dependendo de quem arrolou essa testemunha. Então, percebam que várias intercorrências podem acontecer e esse rito estabelecido na lei pode acabar se desvirtuando. Mas, via de regra, dando tudo certo, você colhe as provas ali em audiência, eventuais testemunhas que tenham sido arroladas pelas partes, depois passa-se aos debates, o autor vai ter 10 minutos para falar, o réu 10 minutos, o Ministério Público, como fiscal da lei, naquelas causas em que houver incapaz, vai também se manifestar. É o que diz lá o artigo 11. Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público aduzir alegações finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada um. O Ministério Público não participará como fiscal da lei das ações em que forem partes pessoas maiores e capazes, né? Então, naquelas ações movidas por cônjuge ou companheiro contra o ex-cônjuge ou ex-companheiro, ou por um alimentando maior de idade que não tenha nenhuma incapacidade, o Ministério Público não atua como custos legis e sem que isso provoque qualquer espécie de nulidade ao processo. Se as partes forem maiores e capazes de também comparecerem sem advogado, que é improvável, mas pode acontecer, nada impede que o juiz tente fazer um acordo, e se as duas assinarem o acordo, sendo maiores e capazes, e o acordo se tratando de uma transação, né, que é uma forma de extinção das obrigações, não há também nenhum problema. Agora, com incapazes envolvidos, evidentemente que isso não vai poder ser feito. Bem, então, ao cabo dos debates, o juiz proferirá a sentença. O ideal é que profira a sentença na própria audiência, ali, oralmente também, na sequência dos debates das partes. Porém, se isso não for possível, se o juiz preferir estudar com calma os documentos que forem trazidos aos autos, ouvir novamente os testemunhos, caso eles tenham sido gravados por sistema audiovisual, que é o que é mais comum hoje em dia, o juiz chama a conclusão do processo para proferir a sentença. Bom, como já dito aqui, em qualquer caso não. Os alimentos definitivos, como regra, retroagem a data da citação, substituindo os provisórios. Isso não acontecerá, entretanto, quando os alimentos definitivos forem fixados em valor inferior aos provisórios. Nesse caso, a jurisprudência entende que os provisórios valem até a sentença e da sentença em diante se aplicará um novo valor. Isto porque seria uma forma do réu se beneficiar do próprio inadimplemento ou não ter estímulo para cumprir aquela decisão fixada em sede de tutela de urgência. E aqui eu refaço todas aquelas ponderações que fiz anteriormente a respeito desse tema. A sentença pode ser alvo de apelação essa que será recebida apenas no efeito devolutivo, segundo o artigo 14, ou seja, a apelação não tem caráter suspensivo. Daí
os alimentos fixados em sentenças substituírem os provisórios, dali em diante. Também, se a sentença for de improcedência, a apelação terá caráter meramente devolutivo, ou seja, uma vez proferida a sentença e reconhecida a inexistência da obrigação alimentar, ainda que haja recurso, a interposição do recurso não ressuscita os alimentos provisórios, né? Até o processo ser definitivamente julgado, até o trânsito em julgado, o alimentante, réu da ação, vai ficar isento do pagamento de qualquer verba. Ok? Bom, por fim, vamos falar rapidamente sobre a justiça gratuita na ação de alimentos. O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 5478 diz que na ação de alimentos a parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, gozará do benefício da gratuidade por simples afirmativa dessas condições perante o juiz. Assim, presume-se pobre até prova em contrário quem afirmar essa condição nos termos desta lei. Então, não há necessidade de qualquer espécie de declaração de pobreza ou declaração de hipossuficiência. Se o autor afirmar a hipossuficiência inicial, isso é o suficiente para o deferimento da justiça gratuita, né? Existe, como já dito aqui, uma presunção de hipossuficiência em favor daquele que promove a ação de alimentos, especialmente o menor de idade e o incapaz. Quanto a ações de alimentos movidas por maiores de idade e cônjuge e companheiro, me parece que deve haver um rigor maior do juiz na análise da justiça gratuita. Se o juiz duvidar a partir da narrativa constante da inicial da condição de pobreza, de impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais, poderá até determinar ao autor, ex-cônjuge, ex-companheiro, maior de idade, que faça prova dessa condição de hipossuficiente, né? Não existe, digamos assim, a mesma benevolência em relação que aquela existente em benefício, em favor, né, tanto do menor de idade quanto da parte incapaz. A parte final do parágrafo 2º do artigo 1º diz que se for apurada a inveracidade da declaração, a parte se sujeitará ao pagamento até o décuplo das custas judiciais, ou seja, há uma multa pesada aí para o caso da afirmação de pobreza se mostrar inverídica. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por aqui e terminamos hoje o procedimento especial das ações de alimentos. Na próxima aula, estudaremos a revisional e a exoneratória de alimentos. Isso depois da semana jurídica, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem bem.